nunca dá para fazer isso. Né? Sempre tem que dar uma aliviada, né? Na história. Então, a gente tinha visto na aula antepassada sobre as conexões, né? Conexões no fibrado principal. E só um minutinho aqui. Acho que vai ter que descer primeiro. Na aula passada, nós procuramos analisar como seria a chamada forma local da conexão, né? Ou seja, a conexão é uma uniforme, tomando valores na álgebra de Lie, no fibrado, né? Quer dizer, atua sobre vetores do espaço tangente ao espaço total, né? O espaço E, né? Essa uniforme, ela, dada a existência de uma seção local, ela induz uma uniforme, tomando valores na álgebra de Lie, só que sobre a variedade de base. Essa forma é chamada de seção local, né? Então, se fosse seção não é representante local, né? Se eu tiver uma seção local, tá certo? E eu tiver uma conexão, certo? Como forma de conexão, então eu posso montar um marco, né? Que é uma uniforme sobre em, né? T integer, produto tensorial, T N, né? Para cada P, naturalmente, né? Definido assim, né? A P é igual a P estrela de ômega sigma P. Vou escrever assim. Então, essa aqui é uma forma de conexão, feito o retrocesso dela, né? Desculpa, está certo. É uma forma de conexão em sigma de P, né? E aqui está sendo feito o retrocesso dela, portanto, definido como forma em P. Né? Certo? Esse representante local tinha algumas propriedades que a gente começou a deduzir. Né? A primeira propriedade que a gente deduziu, né, foi a seguinte: é que se eu tivesse, ao contrário, se eu tivesse um objeto como esse, né, ou seja, se eu tivesse uma uniforme tomando valores na álgebra de Lie do grupo, uma uniforme sobre o espaço tangente da variedade, né, ou seja, pertencente ao espaço cotangente da variedade do ponto P. Se eu tivesse uma uniforme desse tipo, eu poderia, usando ela, definir uma uniforme de conexão no fibrado, certo? Então, a expressão dessa uniforme de conexão é uma expressão meio complicada, né? Mas ela é bem concreta, né? Essa uniforme de conexão, a ação dela sobre um certo vetor do espaço tangente genérico, XE, ele era dado por isso aqui, ADG a menos 1 estrela, a minha uniforme de conexão local, a representante local, né? Pi estrela XE mais alfa sigma de P é G menos 1 estrela XE menos sigma estrela XE. Essa forma, só para a gente recordar,
tem alguns ingredientes aí que precisam ser definidos. Né? O primeiro ingrediente é esse G, né? Onde saiu esse G? Né? Então, lembre-se que a gente está pensando, temos uma seção local, tá certo? Então, se eu tenho uma seção local, eu posso pegar esse ponto E, ao qual o vetor se refere, o x é, né? O vetor tangente, ele está no espaço tangente ao espaço total do ponto E. Então, esse ponto E sempre pode ser escrito como sigma de T vezes G, né? Dado que a ação do grupo é livre, né? Sobre a fila. Né? Então, dado que o E pode sempre ser escrito como sigma de T vezes G, dado qualquer E e dados naturalmente o sigma de T, você pode calcular sempre o G que faz a transição de um para o outro. Né? Então esse G vem daqui. Esse G é a diferença entre E e sigma de T. É o que distingue um cara do outro. Né? E esse outro elemento que também está estranho aqui é o alfa de sigma de T. Né? Então, vamos dizer um alfa de E, né? Que é um elemento genérico ortográfico. Esse alfa de E, ele era definido da seguinte maneira: toda vez que ele atuava num vetor vertical, né? Vamos fazer assim: x é um vetor vertical, certo? Ou seja, π estrela x é igual a zero, ou x é um vetor tangente a uma curva que está inteiramente contida, pelo menos na vizinhança de t igual a zero, na fila. Né? Então, toda vez que ela atua, esse alfa de E por um vetor vertical, esse alfa de E vai pegar o campo vetorial induzido que corresponde a esse vetor vertical. Todo e qualquer vetor vertical corresponde de maneira 1 a 1 a um campo vetorial induzido por um subgrupo ou um parâmetro. Né? E vai selecionar o gerador do subgrupo ou parâmetro, né? Que é um elemento que pertence à álgebra de Lie. Né? Aí, para quem está olhando para esse negócio pela primeira vez, o cara fala assim: bom, legal, então aqui eu tenho alfa de sigma de P atuando num cara, que tudo bem, se eu olhar direitinho, com calma, eu vejo que isso aqui está em sigma de P. Né? Mas quem disse que isso daqui é vertical? Né? Porque esse alfa foi definido apenas para vetores verticais. Né? Isso aqui foi visto na aula passada, né? Início da aula passada, que sempre esse tipo de objeto é um vetor vertical. Certo? Nós vimos isso com clareza. Então está tudo bem com essa definição. Isso aqui é um vetor vertical, portanto, alfa de sigma de P, né? Atuando nesse cara, né? Que está aqui. Bom, deixa eu mostrar rapidinho para vocês por que isso aqui é um vetor vertical. Né? Para ele ser vertical, eu preciso que quando eu aplico o π estrela, isso dê zero. Né? Então, se eu aplicar o π estrela no RG a menos 1 π estrela, x é menos π estrela, sigma estrela, π estrela, x é, né? Que é π estrela desse argumento está aqui. O π estrela atuando no RG menos 1 estrela, né? É o π composto com RG menos 1, tudo isso estrela. Né? E o π composto com RG menos 1 é o π, porque o RG menos 1 vai simplesmente produzir uma ação à direita do grupo e não vai tirar você da fila. Né? Então esse primeiro membro aqui é π estrela x0. O segundo membro vai ser π estrela, sigma estrela, π estrela. Π estrela, sigma estrela, π composto com sigma, tudo isso estrela. Né? Π composto com sigma é a condição que define uma seção. Uma seção tem que ser tal que π composto com sigma é identidade. E a identidade estrela é identidade. Portanto, esse cara aqui também se reduz a π estrela x0 e o resultado é zero. Né? Então, esse objeto sobre o qual o alfa está atuando é um vetor vertical. Certo? Esse é um vetor vertical. Isso daqui
certamente que estrela x é um vetor, né, no espaço tangente AM em P. O A de P é o dado do nosso teorema, vamos dizer assim, né? Portanto, o A de P atuando nesse cara me dá um elemento do espaço tangente na identidade, tá certo? Por hipótese. Né? E a aplicação ADG, ou ADG menos 1, não importa, leva o espaço tangente na identidade no mesmo espaço tangente na identidade. Portanto, esse objeto aqui, o resultado da atuação do ADG menos 1 sobre esse cara é um elemento do espaço tangente na identidade. Como esse cara também é um elemento do espaço tangente na identidade, a ADG menos 1 também vai levar na mesma coisa. Então, o que eu estou produzindo com essa conta que está aqui é um elemento no espaço tangente da identidade, da mesma maneira. Né? Nós mostramos que esse ômega satisfaz as duas condições que a gente precisa para que ele seja considerado uma conexão. Né? Ou seja, que ele, atuando sobre vetores verticais, ele devolva, né, o elemento do espaço tangente na identidade do grupo, que gera o subgrupo comparâmetro, que gera o subcampo induzido associado por ele, né, e aquela outra condição sobre a translação à direita, RG estrela, né, retrocesso para a RG estrela da conexão, é a mesma coisa que a ação da aplicação adjunta, o resultado da ação da conexão do vetor arbitrário. Enfim, a coisa mais interessante sobre esse cara, né, é o seguinte: se eu definir o ômega L de x dessa forma, tá certo? Então, eu posso observar o seguinte: que se eu pegar esse ômega L e fizer um retrocesso sigma, né, o que eu vou obter vai ser o A de π. Certo? Aqui. Essa forma é uma forma cuidadosamente montada, né, para conseguir voltar para a tua conexão original. Ou seja, essa parte da história me diz, né, que o A de P é o representante local dessa uniforme de conexão ômega que a gente colocou aí. Certo? Essencialmente foi isso que a gente viu na aula passada, né? Toda essa história aí. E agora a gente vai prosseguir, né, como eu disse no e-mail, né, em direção às transformações de calibre e quem sabe, né, ainda hoje, não sei, em direção ao levantamento horizontal e ao transporte paralelo. Certo? Vamos seguir viagens nessa história. A gente tem então agora, né, o nosso próximo passo aqui. Na aula passada eu disse que a gente tinha 3 teoremas, né, para mostrar, certo? O primeiro deles era esse, né, e a gente tinha mais 2. Um dizia respeito ao representante local da conexão, mas não na variedade básica, e sim no espaço produto cartesiano que corresponde 1 a 1 com o seu fibrado pela trivialização local. Tá? Então a gente tem uma forma para esse representante local, a gente vai obter essa forma. E o segundo é como muda, né, um representante local, né, de uma conexão quando a gente faz mudanças de trivialização local. Ou em outros termos, quando eu tenho não uma seção local, mas 2 seções locais para escolher entre elas um determinado aberto da variedade N. Né? Então, se eu tiver uma seção local sigma 1, eu obtenho A1. Né? Se eu tiver uma seção local sigma 2, eu vou obter A2. Tá certo? Qual a relação entre A1 e A2? Essa é a pergunta. Né? Nós vamos ver que relação é essa. Então, dando nome aos dois, vamos continuar o que a gente estava
existência de uma seção local, né, a gente já chegou ao resultado anterior, de que se a gente tiver uma seção global, a gente tem um fibrado trivial. Né? O fibrado é globalmente isomórfico a um produto cartesiano, né, da variedade base pelo grupo. Né? Então, a gente pode ter seções locais sem ter um fibrado trivial. Se tiver uma seção global, o meu fibrado é trivial. Né? Então, se eu tenho uma seção local, né, eu tenho uma trivialização canônica. Né? Isso é um mapa que localmente, ou seja, em cima de cada U, de cada aberto U da variedade de base, me leva o fibrado e o espaço produto cartesiano M e cartesiano G. Né? De que maneira? Né? O H, né, de U cartesiano G em π menos U, né, é definido assim, H de TG igual sigma de TG. Né? E a gente lá atrás, né, quando a gente começou a estudar o fibrado principal, a gente mostrou que esse mapa tem inversa, né, portanto é o mapa 1 a 1, né, e associa, portanto, localmente cada ponto do seu fibrado, ou cada ponto sobre a fibra, com um elemento do espaço produto cartesiano. Ou seja, isso dá sentido àquela frase comumente dita de que o fibrado é localmente como um espaço produto cartesiano. Né? E essa frase pode ser trocada quando o cara estudou um pouquinho mais sobre fibrados, foi o seguinte: dada uma seção local, existe uma trivialização canônica. Certo? Então, você veja bem, se eu tenho o H, né, que é de U cartesiano G em π menos 1 de U, né, então isso aqui está contido no E, né, tá certo? Eu posso definir, né, bom, vamos botar mais um ingrediente aqui, né, ômega, uma conexão, né. Os ingredientes são esses. Né? Se eu tenho o sigma, H e o ômega, eu posso definir um objeto, né, que é o representante local para ômega em U cartesiano G. Esse cara é H estrela ômega. Ou seja, isso aqui é o retrocesso do ômega pelo H. O H é uma forma aqui, né, tomando valores na altura de liga. H não, o ômega é uma forma aqui. O H me liga o cartesiano G com E. Portanto, o H estrela ômega vai me ligar ao contrário, vai me definir uma uniforme sobre o cartesiano G. Certo? Então, esse cara aqui é chamado de representante local. De ômega em o cartesiano G. Tá certo? A grande jogada desse representante local é a seguinte: que ela pode ser decomposta, que é isso que nós vamos mostrar agora, né? Duras penas, para uma demonstração longa. Né? Esse representante local ele pode ser decomposto, tá, numa soma de dois pedaços. Nós vamos descobrir agora. Primeiro, sobre qual ponto, né, ele está, em que ponto esse cara existe. Ele existe num ponto de M cartesiano G, não é isso? Então ele existe num ponto PG. P pertencente a M, G pertencente a G, o tipo de liga. Certo? Sobre quem ele atua? Né? Tem toda uniforme atua sobre vetores. Essa uniforme em particular, ela é uma uniforme em M cartesiano G. Então a gente tem que atuar sobre vetores do espaço tangente a essa variedade. M é uma variedade, G é uma variedade. Teorema: M cartesiano G é uma variedade. Tá certo? Produto cartesiano de duas variedades
pode ser dado na estrutura de variedade diferenciada. O espaço tangente da variedade produto cartesiano, por sua vez, é composto de pares ordenados, onde a primeira componente do par é um vetor tangente à primeira variedade e a segunda componente é um vetor tangente à segunda. Então esse cara atua sobre vetores tangentes desse tipo, alfa, beta, onde alfa pertence a TP de N e beta pertence a TG de G. Certo? Até aqui não definimos nada, não falamos de decomposição nenhuma, só estamos dizendo sobre quem esse representante local do ômega vai atuar e em que ponto ele está associado a isso. Né? Agora vem a parte boa. Né? A parte boa é que você pode separar as coisas. Você pode separar o alfa para um lado e o beta para o outro. Tá certo? O alfa fica desse jeito assim, ó. AD, G menos 1, estrela, AT de alfa, certo? E o beta aparece aqui, ó, delta G de beta. Alfa está no espaço tangente no ponto P, da variedade N, variedade de base. Beta é um vetor tangente no ponto G do grupo G, grupo de Lie, G pequeno e G grande. Né? Esse AP, né, é a forma local dessa conexão. Né? Isso não precisaria falar. Né? AP, né, é sigma estrela ômega, né? Sigma estrela, né? E esse θg, né, ele é uma coisa que a gente estuda quando a gente estuda a teoria dos grupos de Lie com variedade diferenciada, que é chamada de forma de Maurer-Cartan. É muito simples a definição dele. Né? Vamos supor que x, né, pertença ao espaço tangente a G no ponto G, certo? Se x pertence ao espaço tangente a G no ponto G, então θg de x ele é definido como L G menos 1 estrela x, certo? Então ele pega um vetor tangente, né, ao grupo G, no ponto Gzinho, G pequeno, e carrega esse vetor tangente através da ação à esquerda induzida para a identidade, o espaço tangente na identidade. Então, esse objeto que está aqui, ele pertence ao espaço tangente, ao grupo G, na identidade. Certo? É isso que a fórmula de Maurer-Cartan faz. Ela é um campo de fórmulas, certo? Esse campo de fórmulas, portanto, é definido sobre toda a variedade, sobre toda a variedade do grupo, né? E a ação dela sobre um elemento do espaço tangente no ponto G genérico do grupo é te dar um elemento do espaço tangente na identidade. Isso dá o direito desse cara não estar presente aqui, tá certo? Porque aquele objeto que está ali, né, ele tem que ser, né, um forma que toma valores na álgebra de Lie. Isso aqui a gente já viu que toma valores na álgebra de Lie, ou seja, é um elemento do espaço tangente do grupo de identidade. Esse cara que está aqui, pela minha definição aqui, também é a soma de dois, como ele é um espaço vetorial, a soma desses dois caras é um elemento do espaço tangente do grupo G na identidade. Certo? Então, nossa primeira tarefa aqui vai ser se dedicar a provar essa formuleta que está aí. Certo? Quer dizer, se eu tenho uma conexão, né, e uma seção local,
trivialização canônica, ou seja, tem aquele H, né? E eu tenho um representante local na variedade N da minha forma ômega, que é o A. Né? Usando essas duas coisas, o H e o A, né, a gente vai conseguir decompor, né, o representante local da minha forma de conexão em N cartesiano G e 1 cartesiano G, né, daquela maneira que está ali. Tá certo? Está claro aí? A gente pode se enrolar no meio da demonstração. Né? Quer dizer, a demonstração tem estrela para cá, estrela para lá, não sei o que, né? Decomposição para cá, truque 1, truque 2, truque 3. Né? Mas tem que estar claro onde que a gente quer chegar. A gente quer chegar numa decomposição do representante local do ômega no espaço produto cartesiano. Certo? O que eu quero dizer é o seguinte: localmente, essa conexão no espaço produto cartesiano aparece dessa forma. Se o fibrado é um espaço que localmente se parece com um espaço produto cartesiano, né, a minha conexão localmente vai assumir uma forma como essa. Tá? Então vamos lá. Então, para a gente começar a provar essa história, né, nós vamos começar fazendo uma decomposição, né, desse mapa H. Nós vamos considerar o mapa H como um mapa composto de dois outros mapas, né, da seguinte maneira. Imagina o ponto PG, tá certo? Esse ponto PG, ele pertence a um cartesiano G, né? Eu vou pegar esse ponto PG, tá legal? E vou levar usando esse outro mapa, que chama-se signo cartesiano, identidade G. Tá? Eu levo esse mapa, esse ponto, no ponto sigma de P, G. Esse cara que está aqui já pertence a E cartesiano G. Tá? Certo? Então, o efeito desse mapa de sigma, cross, ou vezes, e identidade de G é pegar o ponto PG e me devolver o ponto sigma de P e o mesmo G. Tá? A notação está bem clara aí. Tá? E, finalmente, eu tenho mais um mapa, que é a nossa ação à direita. A ação à direita a gente sabe o que é. Ela pega um par ordenado de E cartesiano G, né? Um ponto de E, um ponto do grupo, e me devolve EG, né? Quer dizer, o E atuado à direita pelo G. Né? Então, com a ação à direita, eu vou chegar no signo de P, G. Então, a ação à direita atuando nesse cara vai me dar signo de PG. Tá? Certo? Esse cara que está aqui, por sua vez, né, é o meu ponto E, né, lá no fibrado. Né, diretamente. Então, o resultado foi o seguinte: eu peguei um PG e obtive um sigma de PG. É um E. Mas isso é exatamente o que faz a trivialização canônica. A trivialização canônica pega um ponto PG e me devolve um ponto sigma de PG. Né? Então, eu posso escrever a minha trivialização canônica, H, né, como sendo sigma D composto com sigma cartesiano identidade de G. Certo? Basta atuar no ponto PG genérico, né, dos dois lados, que a gente obtém o que a gente quer. Certo?
pegar esse H, né, e colocar na expressão do retrocesso do ômega por H e usar as propriedades de retrocesso. Né? Tem uma propriedade de retrocesso que eu não falei para vocês, né, é a seguinte: suponha que eu tenho F1 de N em N, F2 de N em P. Né? Variedades. Todos eles são variedades. Então, se eu tiver F1 composto com F2, né, o que eu tenho? Né? F2 composto com F1. Né? F1 pega um cara de N e leva em N. Né? Aí o F2 pega esse cara de N e leva em P. Né? Então, F2 composto com F1 é um cara de N em P. É isso? F2 composto com F1 é um cara de N em P. O que acontece se eu fizer um retrocesso F2 composto com F1 estrela de uma certa uniforme ômega, né, pertencente ao espaço tangente, ao espaço cotangente em P, no ponto F2 composto com F1 de P. Né? Então, eu tenho uma uniforme naquele espaço cotangente. O que acontece se eu retrocesso desse cara por essa função composta, F2 composto com F1? Né? E a gente pode mostrar, sem muita dificuldade, por retrocesso, é que isso aqui é F1 estrela, F2 estrela, ômega. Enquanto que o mapa diferencial, a composta dos mapas diferenciais é igual ao mapa diferencial da composta, no caso do retrocesso, o retrocesso da composta é a composta dos retrocessos na ordem inversa. Tá certo? Isso que acontece no retrocesso. Isso aqui é uma propriedade geral, tá? Vou até separar aqui. O que acontece para qualquer retrocesso. Né? Em particular, vai acontecer para esses retrocessos que a gente tem aqui. Você vê que agora eu fiz o H ser um mapa composto. E eu estou pegando ali o retrocesso por H daquela uniforme de conexão. Então, vou aplicar essa fórmula aí no processo. Né? Então, eu tenho H estrela, ômega, PG, aplicado em alfa beta. Né? Isso vai ser sigma cross identidade PG, estrela, sigma D, estrela, esse cara todo em ômega, PG, alfa beta. Certo? Eu simplesmente decompus o H em sigma direita, né, por composto com sigma cross identidade do G e usei a forma geral do processo. Certo? Tá aí. Agora eu posso usar a definição do retrocesso. Né? Quando eu faço o retrocesso de uma uniforme por esse cara, isso aqui é a própria uniforme aplicada no mapa diferencial induzido por essa aplicação. Né? Então, vou manter o sigma sigma D estrela ômega, só que agora no ponto sigma de P G, né? Eu vou fazer esse cara atuar. O sigma cartesiano IPG vai virar sigma cartesiano IPG
estrela atuando em alfa beta. Tá certo? Eu tenho que atuar de fora para dentro. Não sei se dá para perceber. Tá? É esse caso todo aqui que atua sobre a alfa beta. Então, primeiro vai ter que atuar esse cara com o mapa diferencial e depois vai ter que atuar o cara de dentro. Tá? Esse sigma cartesiano IDG tem um exercício aí nas notas de aula, vocês vão ver, né? Pedindo para vocês localizarem o seguinte, que o sigma atua em vetores do espaço tangente, né, em P, como mapa induzido, e o IDG atua em vetor de espaço tangente em G. O sigma cartesiano IDG vai atuar o sigma no alfa e o IDG no beta. Quer dizer, o resultado desse treco que está aqui vai ser o ômega sigma de P G sigma D estrela. Esse sigma D estrela vem da definição do retrocesso. Sigma D estrela é ômega igual a ômega de sigma D estrela embaixo, que é o mapa diferencial, né? Sigma D estrela, sigma estrela alfa, beta, que é o efeito da atuação de sigma cartesiano e DG sobre alfa beta. Isso é um exercício. Eu não vou fazer, estou deixando para vocês mostrarem isso depois. Outras coisas ao longo dessa aula vão ser tratadas assim, certo? Senão a gente não termina a aula. Então, olha só, comecei com o H, estrela de ômega de PG, e terminei no próprio ômega, né? Ômega é um sigma de PG, certo? Atuando no cara desse tipo que está aqui, né? Bom, o que vem a seguir vai ser o seguinte, né? Esse objeto aqui, né? Ele é um objeto do espaço tangente a E cartesiano G, tá certo? No ponto sigma de PG, porque eu tenho sigma estrela alfa, alfa é um elemento de TPM, o sigma me leva de M em E, então o sigma estrela, com estrela embaixo, que é o mapa diferencial, vai me levar de TPM até sigma de P de E. Né? Esse beta é um elemento do espaço tangente ao grupo, como antes. Né? Então esse cara que está aqui é um cara, em geral, um vetor genérico do E cartesiano G. Né? Então, eu vou mostrar para vocês o seguinte, que se eu tiver um vetor, dado um vetor genérico de P sigma de P G é cartesiano G, certo? Desse espaço aqui, eu sempre posso decompor esse cara em uma soma de duas partes definidas de maneira absolutamente sistemática. Né? Para isso, eu vou introduzir dois mapas. O primeiro mapa eu vou chamar de IG, esse é um mapa de E em E cartesiano G, dado da seguinte maneira, IE de G, que é igual a E. A coisa mais simples não pode existir, certo? E tem um outro mapa que eu vou chamar de JE. Né? JE é um mapa de G agora, de novo em E cartesiano G,
que vai ser definida assim: JE de G é igual também a EG. Qual a diferença entre os dois? É o ponto de partida, certo? Esse cara aqui fixa um G e a um dado E, ele vai associar sempre EG. Por exemplo, se ele pegar E', ele vai associar E'G. E duas linhas G, assim por diante. Esse cara que está aqui faz o contrário. Ele fixa o E e pega um G genérico e associa o EG. Então, se ele pegar um G', ele vai associar um EG'. Aqui um G duas linhas vai ser EG duas linhas. Então, o efeito de saída deles é diferente, né? Porque eles atuam em pontos de partida, em princípio, diferentes. Num, quem flutua é o E, no outro, quem flutua é o G. Né? Esses mapas eles são úteis para a gente analisar a estrutura do espaço tangente do E cartesiano G. Vamos ver essa estrutura desse espaço tangente. Vamos supor o seguinte: vamos pensar que eu tenho um vetor psi pertencente TE de E, e ele é tangente a uma curva gama de T. Certo? Se eu pegar e calcular IG estrela psi, eu posso fazer isso, né? Porque o IG é um cara que sai de E e leva em E cartesiano G. Então ele pode pegar um vetor tangente em E e me levar um vetor tangente em E cartesiano G. Né? Então esse IG estrela, se atuando numa certa função f, essa função f naturalmente é de E cartesiano G em R, né? Ele vai me dar o seguinte: vai me dar se, por definição, né? F bola IG, essa definição de mapa diferencial. E agora a definição de vetor tangente, né, vai nos dar df dt do IG de gama de T. Certo? Está tudo certo aqui, certo? Porque gama de T é um elemento genérico do E. Né? IG de gama de T me dá gama de T G. Né? Pela definição do G. Né? Então isso aqui dá df, dt, mas o f é um f desse par ordenado, gama de T, G. Né? Lembre-se que a gente está considerando o E como uma variedade diferenciável, né? Senão praticamente nada disso faria sentido. Essa coisa de curvas, etc, etc. Né? Então, naturalmente, existe uma coordenatização local nessa variedade diferenciada. Então, tem um φ que é um certo aberto de Rn, M é a dimensão do E, né? Vou chamar assim, RE, né? Para manter a coerência. Né? O φ é uma coordenatização do E visto como variedade. Né? Então eu posso introduzir aqui φ é menos 1, ou melhor, φ é menos 1 φ, né? E assumir coordenadas para o gama e para o G. Né? Então, o φ de gama G, né? Gama de PG, vai ser φ de gama de T, φg de G. Essa é a coordenatização. Então, φ e eu tenho φg de G em RG. Né? A coordenatização do espaço produto cartesiano é o produto cartesiano das coordenatizações, né? Essencialmente. Então, isso aqui é a coordenatização do fibrado e essa aqui é a coordenatização do corpo de livro. E também é uma variedade diferenciável. Né?
Então, isso aqui me produz, a coordenação produz coordenada, certo? Então, produz x1 de gama de t, x2 tarará, xe de gama de t, g1, gg. Né? Aqui eu tenho dimensão E, aqui eu tenho dimensão G, né? Conforme está colocado ali em cima. Então, o meu F de gama de TG ele é um F composto com φ menos 1, este φ, né? Composto com φ de gama de TG. Né? Então, esse F composto com φ menos 1, se eu quiser, eu chamo de um F grande. E esse φ de gama de TG vai ser x1 de gama de T, xe de gama de T, g1, gg. Estou fazendo aqui exatamente a mesma coisa, né? Só que no espaço produto cartesiano, que eu fiz na primeira aula quando a gente falou sobre o vetor tangente. Tá certo? Apenas estou definindo uma coordenatização e calculando o vetor tangente em função da coordenatização que eu defini. Né? Então, o meu vetor tangente é df dt em g estrela psi, ele é df dt de gama de t g, né? Tá certo? Então, essa derivada, né, ela vai poder ser decomposta, né, dxmi de gama de t dt df composto com φ menos 1 dxmi, onde x são as coordenadas do ponto do E, não? Mais dg alfa, dt, né? df dg alfa, onde g alfa são as coordenadas do resto aqui, do g. Só que esses caras não dependem de t. Então, calcular derivadas dessas coordenadas em relação a t dá zero. Então fica só isso aqui. Né? Mas quem são esses dxmi de gama de t dt? Eles são exatamente as componentes do vetor tangente psi. O vetor tangente psi, ele era um vetor tangente à curva gama. Né? A curva gama, a curva lá no fibrado. Né? Quais são os componentes do vetor tangente? dx de gama dt, dxmi de gama dt. Então, esse cara que está aqui é um vetor tangente ao espaço cartesiano G, tá certo? É o vetor tangente ao espaço cartesiano G, que ele possui apenas as componentes do psi. Tá certo? É como se eu tivesse mergulhado o meu psi no espaço cartesiano G. O resto é zero. As outras componentes dele são zero. Tá certo? Isso aqui eu posso escrever psi, né? Esse sistema de coordenadas, df composto com φ menos 1 dxmi. Né? Mesma coisa eu posso fazer com o j. Né? E eu vou obter j sigma de t estrela si de f, tá certo? Agora, esse si, né? Si é um vetor tangente a uma curva, deixa eu ver o nome que eu dei para ela, delta, que é uma curva no grupo, não é um subgrupo comparado, é uma curva genérica. Né? Se o vetor tangente ao grupo, o j sigma de p estrela si, né? Esse cara vai ser um vetor tangente no espaço produto cartesiano com componentes si alfa pf φ menos 1 d g alfa. É a mesma conta, só que agora quem vai depender de t
São esses elementos aqui. Esses elementos vão ficar sempre dependendo de T. Então a derivada do tempo deles, o tempo, um parâmetro T deles, vai dar zero. Certo? Então, se eu definir os mapas IG e JE, os mapas IG estrela aplicado no vetor de TE de E me dão um vetor absolutamente correspondente em termos de componentes no espaço tangente a E cartesiano G com exatamente as mesmas componentes do psi e zero nas outras componentes. O J que me dá, aplicado a um vetor tangente a TG de G, me dá um vetor com as mesmas componentes do psi, tá certo? E zero nas primeiras componentes. Então ele mergulha o vetor psi e o vetor psi no espaço produto cartesiano. É isso que eles fazem. Então se eu somar os dois, tá certo? Eu vou ter IG estrela Psi de F mais J sigma T estrela Psi de F, né? F, nos dois casos, pode ser o mesmo e é um elemento, é uma função de M cartesiano G, de E cartesiano G nos reais, né? Isso daqui vai dar Psi df ó, φ-1 dxi mais Psi alfa df ó, φ-1 dg alfa. Mas isso aqui é exatamente a definição desse vetor tangente genérico, ou seja, qualquer vetor tangente no espaço E cartesiano G pode ser escrito dessa forma, como um par ordenado de vetores, um tangente ao E e outro tangente ao G. Né? Então, esse cara que está aqui, o que eu acabei de fazer foi conseguir escrever como uma soma de um mapa induzido num vetor tangente só a E e um mapa induzido num vetor tangente só a G. Monstruosamente regular. Certo? Nesse momento o desespero toma conta de vocês, eu sei, né? Mas quando vocês sentarem para estudar isso, se também, né? Vocês sentarem para estudar isso um dia, vocês vão ver que isso é extremamente natural. Certo? Quer dizer, você está trabalhando no espaço produto cartesiano. A estrutura do espaço produto cartesiano é em muitas características, ela é o produto cartesiano das estruturas. Tá certo? A gente está tirando proveito disso, essencialmente. Né? Vamos dizer, a gente está fazendo uma coisa assim, escrever AD como A0 mais 0D. Certo? É isso aqui o conteúdo dessa aparente comunicação que eu estou mostrando para vocês. Não é nada demais. Então, conseguimos pegar um vetor tangente genérico, tá certo? No espaço produto cartesiano E cartesiano G e escrevê-lo como uma soma de mapas induzidos sobre um espaço sobre o outro espaço, que fazem parte do produto cartesiano. Tá? Agora nós vamos fazer uma identificação aqui. Nós vamos identificar o Psi com sigma estrela alfa. Tá? Lembra que o alfa começou lá no teorema, né, originalmente, é um vetor tangente genérico do espaço tangente a M no ponto P. Certo? Portanto, sigma estrela alfa, sigma pega P e leva em sigma de P que pertence a E. Né? É um vetor tangente associado com alfa no espaço tangente em sigma de P. Né? Então, psi nós vamos tomar como sendo sigma estrela alfa.
E o psi nós vamos identificar com beta diretamente. Tá? Então vamos voltar aqui no último momento que a gente se encontrava. Né? A gente se encontrava aqui, ó, sigma estrela alfa beta. Né? Sobre esse cara eu ainda ia usar o mapa induzido sigma D estrela. E no final é que eu ia calcular a omega em cima desses caras todos. Então, é sobre esse trecho aqui que nós acabamos de produzir a decomposição. Eu tenho um vetor genérico do espaço tangente a E cartesiano G, e eu consigo escrever como aquela soma. Tá? Então, esse vetor aqui, né, eu vou ter sigma D estrela, né, de sigma estrela alfa beta. Sigma estrela alfa beta eu posso escrever como IG estrela sigma estrela alfa, né, IG psi, né, mais J sigma de P estrela beta. Certo? Então agora sim, esse aqui não é o retrocesso, é o mapa diferencial. O mapa diferencial compõe de maneira simples. Então isso aqui vai dar sigma D composto com IG, composto com sigma, né, tudo alfa. E aí vai dar sigma D composto com J, sigma P, estrela beta. Né? Então eu vou ter sigma D composto com IG, estrela, sigma estrela alfa, manter o sigma sempre está aqui na composição, né? E esse cara aqui eu vou escrever como sigma D composto com J sigma de T, estrela beta. Agora nós vamos analisar esses mapas compostos aí, com calma, certo? Primeiro sigma D composto com IG. Né? Esse cara, IG, ele atua no elemento do fibrado, do E, do espaço total. Então ele atua no E, né? Ele vai me dar o cara do produto cartesiano, e aí o sigma D vai pegar esse cara do produto cartesiano e fazer a ação à direita. Né? Então, esse cara aqui, ele é o sigma D de EG, né? E o resultado disso é EG, então simplesmente. De modo que o sigma D composto com IG é essencialmente análogo à ação à direita, certo? Ela vai pegar no duro, esse cara vai pegar um ponto E e vai me terminar com EG. Então isso aqui é exatamente a ação à direita de G sobre E. Então o RG é um cara que é em E. Né? Já o sigma D composto com JE de G, né? Certo? Para E genérico, ele vai ser o sigma D também de EG, que vai ser EG, né? Que me coloca o sigma D composto com JE como sendo o mapa EE, que é um mapa de G em E. Tá certo? Vocês não se lembram, tenho certeza que não se lembram. Na aula passada a gente falou sobre um mapa que pegava um elemento do grupo e levava no elemento da variedade. A gente chama esse mapa de MP. Né? Só colocar aqui no cantinho.
eu tinha uma variedade N, num determinado ponto P, eu tenho a ação à direita, tá certo? De um grupo G sobre esse cara, o MP de G podia ser definido como ação à direita de TG, tá certo? Esse mapa servia para um monte de coisas, entre elas, ele servia para a gente poder escrever um vetor induzido em termos diretamente da álgebra de Lie do nosso grupo, tá certo? Esse é um mapa de G em N, tá? Agora, substitui N por E, substitui P por E, é pequeno. Então, esse daqui é o análogo desse mapa MP genérico que a gente definiu na aula passada, certo? Então, tá. Voltando então à nossa fórmula para aqui, a gente tem ômega sigma de PG, né? Desculpa. O original é H estrela, ômega de PG, alfa beta. É isso que a gente está calculando, né, desde o início. Isso vai dar ômega sigma de PG atuando, né, na primeira parte, mais ele atuando na segunda parte, tá certo? Porque o mapa diferencial é uma aplicação linear, né? Então, ômega sigma de PG atuando na primeira parte, que é sigma D estrela e G estrela, sigma estrela alfa. Essa é a primeira parte, tá? E sigma D bola e G, a gente já viu que é RG estrela, né? Então, o que sobra aqui é o RG estrela, sigma estrela alfa, mais, né, o mesmo ômega sigma de G atuando no E sigma de P estrela beta, né? A gente tem JD bola, J sigma D bola, J sigma de P. Esse cara que a gente acabou de ver que é o E sigma de P. E isso aqui tem que ser atuado no beta, né? Maravilha. Agora o truque, né? O nosso beta, né, ele é um vetor do espaço tangente ao grupo em G, no ponto G, né? É um vetor do espaço tangente ao grupo no ponto G. Então, esse vetor ele pode ser obtido pela ação à esquerda induzida sobre um elemento correspondente a esse vetor no espaço tangente na identidade. Então, a gente pode trazer esse vetor para a identidade usando a ação esquerda e usar a forma de Fourier-Cartan para fazer isso e gerar um vetor, um campo vetorial invariante à esquerda a partir dele. Isso quer dizer o seguinte: o beta ele é o LG estrela do θg do próprio beta. Vamos devagar aqui. O que faz o θ que a gente acabou de observar? Eu pego um vetor no espaço tangente ao grupo no ponto G. Aí eu faço LG menos 1 estrela esse vetor. O que eu obtenho com o auxílio dessa operação? Eu obtenho um elemento no espaço tangente na identidade associado com esse vetor. Então, o que nós estamos fazendo aqui é aplicar LG e LG menos 1 estrela, que é 1, tá certo? Deixa eu colocar de outra forma, né? Agora ninguém é estranho, tá certo? Só que esse LG menos 1 estrela beta é o que eu defini como a ação
da forma de mover cartão. Tá certo? Este objeto é um elemento do espaço tangente na identidade. Agora, observe o seguinte, que o que eu obtive é LG estrela, θg de beta. Não é isso? Isso aqui é um elemento do espaço tangente na identidade. Ou seja, a álgebra de Lie do grupo. Isso que está aqui é o que nós chamamos lá na aula 3 ou 4, né, de campo vetorial invariante à esquerda. Se eu pegar um elemento do espaço tangente na identidade e fizer uma translação à esquerda por um elemento G, em cada ponto G do grupo eu vou obter um vetor. Esse vetor que eu obtenho é um campo vetorial. Esse conjunto de vetores que eu tenho é um campo vetorial. E é um campo vetorial que satisfaz a propriedade de ser invariante à esquerda. Então, isso aqui é um campo vetorial invariante à esquerda gerado por este elemento do espaço tangente na identidade. Então, eu posso denotá-lo por LG θ de beta. Certo? Θg de beta. Certo? O beta, ele certamente pode ser associado com um campo vetorial, né, invariante à esquerda. E uma coisa interessante é o seguinte, é que se eu aplicar esse mapa E a beta, que é o que eu tenho ali, isso se torna o E sigma de P estrela aplicado neste campo vetorial invariante à esquerda gerado por θg de beta. Isso de um resultado da aula passada, né, que eu não provei, apenas coloquei no quadro. Isso aqui se resume a o vetor induzido na variedade no ponto sigma pg associado com um subgrupo ou um parâmetro gerado pelo elemento θg de beta, que é um elemento do espaço tangente na identidade. Isso daí é complicado de ordenar na cabeça, visto assim, dessa forma. Eu admito. Certo? Mas o mais interessante de tudo aqui é o seguinte, olha onde é que nós chegamos. Chegamos a um vetor vertical. Esse vetor aqui é obviamente vertical. Todo vetor induzido por um subgrupo ou um parâmetro gerado por um certo elemento lá, né, é vertical. Então esse cara é vertical. Aqui eu tenho ômega atuando no cara vertical. Né? Então agora a gente pode terminar a nossa conta. Vou botar isso aqui no parênteses, né? E vou seguir com igual aqui. Eu tenho ômega sigma PG, isso vai dar um RG estrela em cima, né? Ômega, isso aqui sigma T, atuando sigma estrela alfa, mais ômega sigma de PG atuando nesse cara. Esse cara é esse cara aqui. Quando eu atuo no vetor vertical, o ômega simplesmente me singulariza esse cara, que é o elemento da álgebra de Lie que gera o campo. Então o resultado aqui é simplesmente um θg de beta. Certo? Esse cara agora, né, é o ADG
menos 1, estrela, ômega, né? Ômega, sigma de Q, atuando em sigma estrela alfa. Isso pelas propriedades da conexão, certo? RG estrela é o ADG menos 1. Né? Aqui eu repito o ΔG de beta. Agora eu tenho, isso aqui é uma operação separada, o resultado dela é que eu atuo com ADG menos 1. Então, ômega sigma de P atuando em sigma estrela alfa, né? Eu posso usar a definição do retrocesso isso vai dar ADG a menos 1, estrela, sigma estrela, ômega, agora isso tudo está no ponto P, atuando no alfa, mais ΔG de beta. Só que sigma estrela, ômega no ponto P é exatamente o meu representante local da conexão. Né? Isso vai dar o ADG menos 1, estrela, A, P de alfa, mais ΔG de beta. Então, o meu representante local da conexão no espaço produto cartesiano pode ser decomposto numa soma, tá certo? Numa soma de elementos que dizem respeito apenas a cada uma das componentes do espaço produto cartesiano. Lembra que a gente está no espaço produto cartesiano? É cartesiano G. Né? A trivialização local é em M cartesiano G. Né? O U cartesiano G, onde 1 aberto de M. Né? Então, esse cara é uma forma de conexão definida em U. Tá certo? Então, esse cara pega um vetor tangente a uma curva em M que está contida em U, né? E me dá um elemento da álgebra de Lie. Um cara no espaço tangente da identidade. Esse cara aqui não tem nada a ver com M, tem só a ver com o grupo G. Ele pega um vetor tangente a uma curva qualquer de G, e me devolve um elemento do espaço tangente com a identidade de G. Certo? Então eu separei, né, as coisas dentro do meu espaço produto cartesiano. O meu representante local, esse cara é o representante local, ele é um H, estrela, ômega, né, de PG, vou repetir aqui, aplicado numa curva genérica alfa-beta. Certo? A ação é separada em pedaços estanques, um sobre o alfa e outro sobre o beta. Como vocês estão vendo aqui. Certo? Então, esse é o benefício que a gente tira de obter, né, uma trivialização local, que é uma seção. Legal. Bom, esse negócio que eu acabei de mostrar para vocês, em si, para o que a gente está querendo montar aqui no curso, né, não passa uma curiosidade. O resultado final parece saber interessante, mas vai ficar parado por aí, a gente não vai usar em maiores detalhes. Mas os elementos que a gente usou nessa demonstração, nós vamos usar agora, reutilizar, uma demonstração muito importante, né? Que é a demonstração das propriedades de transformação do representante local da conexão quando eu troco de trivialização local, quando eu troco de seção, certo? Então agora eu vou passar para a parte 3 da aula passada, né? Vem com uma coisa
dando atrasado aqui, né? Ó, com 20 para meio-dia ainda tem um universo para falar. Né? Se a gente conseguir falar da parte 3, já está bom. Né? Ainda temos toda uma aula amanhã, né? Essa inteira, muita coisa. Falar do diabo 4. Enfim. Vamos supor agora que eu tenha duas sessões. Sigma 1 e Sigma 2. Sessões locais em U. U1, interseção. U2, diferente vazio. Certo? Então, sigma 1 fica lá no pedaço do 1, que não tem nada a ver com o 2, né? O sigma 2 fica lá no pedaço do 2, que não tem nada a ver com o 1, mas tem um pedaço que é de interseção entre o 1 e o 2. Nesse pedaço, tanto o sigma 1 quanto o sigma 2 estão bem definidos. Então eu tenho uma dúvida. Como é que eu vou fazer a trivialização? Como é que qual representante local eu vou associar a minha conexão? Eu tenho uma conexão sobre o fibrado, ômega. Eu quero saber qual é o representante local sobre o 1. Então, vou falar sigma 1 estrela ômega. Né? Beleza. Qual é o representante local sobre o 2? Sigma 2 estrela ômega. E sobre o 1 interseção do 2, qual é o representante local? É sigma 1 estrela ômega ou é sigma 2 estrela ômega? Pergunta. Né? Pode ser qualquer um dos dois. Tá certo? Mas o que nós vamos ver aqui é que há uma relação entre sigma 1 estrela ômega e sigma 2 estrela ômega. Há uma relação necessária entre os dois. É uma relação bem bandeira. Né? A relação vai ser a seguinte. Então vamos chamar de A1 sigma 1 estrela ômega. Vamos chamar de A2 sigma 2 estrela ômega. Tá certo? O que nós vamos mostrar aqui é o seguinte, que o A2 é igual ao AD ômega de T a menos 1 estrela A1 mais ômega estrela beta. A coisa que está faltando definir aqui, né, é esse ômega. Esse ômega, ele é tal que sigma 2 de P é igual a sigma 1 de P ômega de P. Né? Então, o ômega, né, ele é um cara que pega a variedade e me devolve um cara do grupo. Certo? Se o ômega pega um elemento da variedade e me devolve um cara do grupo, ele pode pegar uma forma de uma orelha cartânica definida no grupo e me definir uma forma na variedade. Um elemento que toma valores na ordem de μ a partir da variedade, agindo no espaço tangente à variedade. Né? Beleza, vamos mostrar essa forma. Tá? Esse é o nosso objetivo agora. Tá? Vou mostrar aqui. Esse é o ponto 3 da aula passada. Então, para isso a gente vai novamente fatorar, mas dessa vez o sigma 2 de M em F. Vamos fatorizar o sigma 2. O sigma 2 vai pegar um ponto P, esse ponto P pertence ao 1 interseção do 2. Né? E, através daquele mapa sigma 1 cartesiano ômega, né, ele vai me levar no ponto sigma 1 de P ômega de P. Esse cara pertence a E cartesiano G. Certo? Agora esse aqui eu uso novamente o sigma D, né, e chego, né, em sigma 1 de P ômega de P. Esse é o cara que pertence a E, que é o próprio sigma 2 de P. Então, se eu tiver o ômega, eu posso fazer essa
decomposição do sigma 2 nessas duas etapas. Né? Então, o sigma 2 ele pode ser visto como sigma D composto com sigma 1 cartesiano médio. Certo? Com todos os mapas definidos aí nessa linha que eu mostrei para vocês. Agora o que acontece, né, é fazer a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior, né, no teorema anterior, que é pegar o sigma 2 estrela, né, ó, sigma 2 estrela, usar aquela decomposição ali e ir andando com isso até a gente chegar nessa fórmula que está aqui. Então vamos lá. O A2, P naturalmente, aplicado no vetor genérico X, esse X, né, é um cara PPN, né, espaço tangente a N no ponto P. Né. Isso aqui vai ser sigma 2 estrela omega X, né, e isso, portanto, vira sigma 1 cartesiano omega estrela, sigma D estrela, ômega, tudo isso no plano de X. Tudo isso no ponto P. Veja que aí a gente já inverteu a ordem de composição dos retrocessos, tá certo? O mapa sigma 2 é sigma D composto com sigma 1 cartesiano ômega. O retrocesso desse mapa vai ser sigma 1 cartesiano ômega retrocesso, sigma D estrela ômega. Né? E isso aqui então vai ser o sigma D estrela ômega no ponto sigma 1 de P ômega de P, que é o ponto do espaço produto cartesiano, e aqui a gente tem sigma 1 cartesiano ômega estrela X, certo? Veja que o X pertence ao PPN, tem exercício 2 lá nas notas de aula, que vai ser o seguinte: se eu agora aplicar um produto de mapas, né, daquele tipo a um certo